Fala galera da turma intensiva do Bernoulli, tudo bem? Mais uma vez aqui é João, professor de Química, e a gente vai aproveitar esse encontro de hoje para mostrar a você algumas questões que já apareceram na prova da Baiana de Medicina sobre o tema dispersões, para que você perceba como é que o assunto vem sendo abordado nas provas e para que se prepare de maneira bastante fiel realmente ao que vem aparecendo de maneira mais recente. Pessoal, a gente vai começar aqui, como eu informei, por essa questão da sua página 168, se você olhar aqui, ó, estamos na página 168 do seu material, aqui na seção baiana, e essa primeira questão que a gente vai mostrar a você é uma questão da prova de 2017.1. E aí o que acontece? Ó, se eu só aumentar o zoom um pouquinho aqui, para que a gente consiga enxergar a nossa questão de maneira mais fácil, e aí perceba, ó, no caso dessa questão, pessoal, existe um gráfico de solubilidade, e aí vou destacar aqui, ó, para facilitar a sua visualização, eu tenho o coeficiente de solubilidade da substância em função da temperatura. E aí comentamos com você na teoria, espero que você perceba, o que é que ocorre, ó? Quando eu olho para um gráfico como esse, podem existir dois tipos de comportamentos. Quais são? E aí você vai olhar com muita atenção para o gráfico aqui agora, ó. Existem substâncias para as quais, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade também aumenta. Se você olhar aqui, ó, para essa primeira que eu vou chamar a atenção, que é o KNO3, e isso acontece, perceba o gráfico verde, ó, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade dele fica cada vez maior. Perceba que a mesma coisa acontece com essa outra substância, com o K2CrO4. Ó, analise aqui o gráfico comigo. Nessa curva de amarelo, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade fica também cada vez maior. Se eu olho para o NaCl, que é a próxima substância, exatamente o mesmo acontece, perceba. Para o NaCl, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade dele fica cada vez maior. E o que chamamos sua atenção na nossa teoria? Foi o seguinte, ó, quando eu aumento a temperatura e a solubilidade também aumenta, eu tô diante, deixa eu só caminhar aqui para você enxergar melhor, eu tô diante do que a química chama de dissolução endotérmica. Essa informação aqui, ela é fundamental. Quando eu aumento a temperatura e a solubilidade também aumenta, não esqueça, a dissolução, ela é dita endotérmica. Por outro lado, e aí eu vou precisar que você olhe para o nosso gráfico aqui com muito cuidado agora. Quando eu olho para essa última substância aqui, ó, que é o Ce2SO4,3, é o chamado sulfato de sério. Para o sulfato de sério, perceba, analise o gráfico, para essa substância, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Veja que a curva aqui agora, ela é uma curva decrescente. Ó, eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade vai ficando cada vez menor. Quando isso acontece, coloque com muito carinho no seu esquema, chamando sua atenção na teoria, a dissolução, ela é dita exotérmica. Essa informação, ela é fundamental. Você tem que ser capaz de olhar para o gráfico de solubilidade e chegar nessa conclusão. Então, de novo, só para ver se fica claro, ó, quando eu aumento a temperatura e a solubilidade aumenta, a dissolução é dita endotérmica, aumentar aqui para melhorar a sua visualização, perfeito. Se por outro lado, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade diminuir, a dissolução é dita exotérmica. Uma vez que eu entendo isso, pessoal, vou só tirar o zoom aqui agora do nosso material para que a gente consiga ler as proposições e julgar se são verdadeiras ou falsas. Eu gostaria
só para a gente facilitar aí nossa resolução, que você começasse comigo pela letra C, tudo bem? Vamos pela letra C aqui, ó. O que é dito na letra C? Vou destacar aqui, você vai acompanhando comigo. Olha o que a questão diz na letra C. O coeficiente de solubilidade do sulfato de sério aumenta com o aquecimento do sistema aquoso. Então, ó, ele está falando sobre o coeficiente de solubilidade do sulfato de sério. É essa substância aqui que me interessa, ó. É do sulfato de sério que a questão está tratando. Deixa eu só colocar aqui um grifo. Só remover aqui um segundo, ó, vou colocar do sulfato de sério, pronto, assim fica melhor. É a substância para a qual eu vou fazer análise. E o que eu percebo em relação ao sulfato de sério? Acompanhe comigo no gráfico, ó. Para o sulfato de sério, que é essa última substância aqui, perceba, quando a temperatura aumenta, a solubilidade dele diminui. Então, para o sulfato de sério, quando eu aqueço o sistema, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui. O que a questão diz a você na letra C é o oposto. Ele diz a você, ó, que o coeficiente de solubilidade do sulfato de sério aumenta com o aquecimento do sistema aquoso. Isso é errado. Quando eu aqueço o sistema, quando eu aumento a temperatura, eu percebo no gráfico, volto para você analisar, quando eu aumento a temperatura para ele, ó, a solubilidade dele fica cada vez menor. Então, para o sulfato de sério, corrija no seu material, o coeficiente de solubilidade, ele diminui quando eu aqueço o sistema aquoso. Por isso que no caso aqui a letra C, vou marcar aqui no meu esquema, ó, a letra C realmente ela é falsa. Então, para o sulfato de sério, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui. Além disso, pessoal, vou pedir para você olhar aqui para a letra D. E tanto a letra D quanto a letra E, elas são importantíssimas para a gente. Como é que é essa análise? Ó, no caso da letra D, a solubilidade do nitrato de potássio, vou destacar qual é a substância aqui, ó, a solubilidade do nitrato de potássio, ela é maior que a do cromato de potássio na temperatura de 20 graus Celsius. O fundamental para essa análise aqui é que você julgue qual é o nitrato e qual é o cromato de potássio. O nome é sugestivo, ó. Por mais que eu nunca tivesse ouvido falar dessas substâncias, na hora da sua prova da Baiana de Medicina, você tem que usar algum bom senso para conseguir julgar. E qual é o bom senso? Ó, nitrato de potássio. Como o próprio nome sugere, nitrato de potássio deve ter potássio e nitrogênio. Quando eu volto lá no gráfico, você vai conseguir me dizer, ó, a substância aqui que tem simultaneamente potássio e nitrogênio é o KNO3. Por isso que o nitrato de potássio, ó, é realmente o KNO3. Por outro lado, a questão se referia também ao cromato de potássio. O nome é sugestivo, insisto. Cromato de potássio tem potássio e tem cromo. Quando eu olho lá no meu material, ó, o cromato de potássio, para ter potássio e cromo, tem que ser o K2CrO4. E aí, o que eu vou precisar que você perceba? Ó, quando você olha para o gráfico, e aí deixa eu só colocar um zoom aqui para a gente lhe mostrar de maneira mais fiel. Quando eu olho para esse gráfico, ó, a curva do cromato de potássio, que é a curva verde, e a curva do nitrato de potássio, que é a curva verde, e a curva do cromato de potássio, que é a curva amarela, essas curvas, elas se encontram nesse ponto aqui. Inclusive, me permito, ó, vou colocar aqui, colocar com um lápis qualquer, ó, é esse o ponto de encontro. E por que eu estou destacando esse ponto? Por um motivo muito simples, ó. Quando as curvas de solubilidade se encontrarem, pessoal, você vai conseguir fazer 3 análises. E quais são as 3 análises? Ouça com muito carinho a próxima informação. Exatamente nesse ponto de encontro, nessa temperatura aqui, a solubilidade deles é a
mesma. Só para a gente conseguir enxergar de maneira melhor, colocar uma setinha aqui, ó, esse encontro entre eles, colocar a setinha aqui, esse encontro entre eles ocorre um pouco acima de 30 graus Celsius. Então, o que eu entendo? Nessa temperatura aqui de mais ou menos 33, 34 graus Celsius, não sei. Nessa temperatura, a solubilidade deles é a mesma. Por outro lado, para qualquer temperatura inferior a essa, olhe para o gráfico, é a curva do cromato, que é essa curva amarela, que está acima. Como a curva do cromato está acima da curva do nitrato, que é essa de verde aqui, ó, então eu entendo que para qualquer temperatura inferior a essa, o cromato é mais solúvel. E por outro lado, para qualquer temperatura superior a esses 33, 34, para qualquer temperatura superior a essa, o nitrato que é mais solúvel. Por isso, cuidado, ó, você tem que analisar essas três situações. Exatamente nesse encontro, acompanhe meu destaque aí no gráfico, nesse encontro a solubilidade é a mesma. Quando é que a solubilidade é a mesma? Quando a temperatura for por volta de 33, 34, algo assim. Para qualquer temperatura inferior a essa, o cromato é o mais solúvel. Para qualquer temperatura superior a essa, o nitrato que é o mais solúvel. O que a prova de 2017 disse a você? Eu vou caminhar aqui, ó. Ele diz assim, na letra D, a solubilidade do nitrato de potássio é maior que a do cromato a 20 graus Celsius. Vou pedir para que você destaque no seu material, ó, a temperatura que a questão está considerando é a de 20 graus Celsius. E aí eu volto no gráfico e você julga comigo. 20 graus Celsius é antes do encontro. Como a gente chamou a atenção aqui, ó, o encontro ocorre por volta de 33, 34, algo assim. 20 graus Celsius, que está aqui nessa porção, é antes desse encontro. E antes desse encontro é o cromato de potássio, é a curva de amarelo que está acima. Então, a 20 graus Celsius, o cromato que é o mais solúvel. O que a prova de 2017 disse na letra D, só voltar aqui o que a gente fez, o que a prova de 2017 disse a você na letra D é que a solubilidade do nitrato era maior na temperatura de 20 graus Celsius. E isso é falso. O que eu percebo, na verdade, ó, é que 20 graus Celsius, que é antes do encontro, a do cromato, que é a maior solubilidade, e não a do nitrato. Daí, realmente, a letra D, pessoal, pode indicar no seu esquema aí com muita tranquilidade, ó, a letra D, ela também é falsa. E dentro desse tipo de análise, eu convido você a olhar para a letra E. A letra E é uma análise muito parecida com essa da letra D. Como é que foi a letra E? Ó, o nitrato de potássio e o cloreto de sódio. Insisto, o mais importante aqui por hora é que você julgue qual é a substância. Mais uma vez, nitrato de potássio tem nitrogênio, tem potássio. Já inclusive no nosso gráfico entendemos qual substância é essa. E o cloreto de sódio não é sugestivo, ó. Cloreto de sódio tem cloro e tem sódio. Então, volto lá no gráfico de novo. Nitrato de potássio, cloreto de sódio. Volto no gráfico para você julgar comigo, ó. Nitrato de potássio é o KNO3. O cloreto de sódio, vou destacar no nosso gráfico aqui. O cloreto de sódio é o NaCl. E aí, o que eu preciso que você perceba? Vou precisar que você olhe com atenção para o nosso gráfico. Sei que já estamos com muitas informações aí no gráfico, né? Mas se você olhar com cuidado, com carinho, percebendo o que a gente vai destacar aqui, você consegue enxergar com tranquilidade o que a gente vai propor. Ó, a curva do nitrato de potássio é essa de verde, tudo bem? E a curva do cloreto de sódio é essa de vermelho. Só que, mais uma vez, essas curvas, elas se encontram. Perceba, ó, eu tenho a curva de verde aqui, que é do nitrato, tenho a curva de vermelho aqui, que é do cloreto, e essas curvas, acompanhe meu destaque aqui, elas se encontram nesse ponto, ó, exatamente nesse ponto. E aí, vou colocar mais uma seta aqui para que você enxergue comigo, ó, esse
encontro dessas curvas, então, ocorre por volta de 22, 23 graus Celsius. E aí, qual é a análise? Me ajude mais uma vez. Nessa temperatura de 22, 23, a solubilidade deles é a mesma. Para qualquer temperatura inferior, a curva que está acima é a de vermelho, é a curva do cloreto de sódio. Por isso que para qualquer temperatura menor que 22, menor que 23, o cloreto que é o mais solúvel. E para qualquer temperatura maior que 22, maior que 23, o nitrato que é o mais solúvel. Então, de novo, qual foi a análise? Exatamente nesse encontro, a solubilidade é a mesma. Esse encontro é por volta de 22, 23 graus Celsius. Não sei, não tenho exatidão quanto a isso. Mas para qualquer temperatura inferior, o cloreto é mais solúvel, a curva de vermelho está acima, é só você perceber. Para qualquer temperatura superior, o nitrato que é mais solúvel, a curva dele que está acima. O que a letra E disse a você em 2017? Deixa eu só retornar aqui, ó. O que a letra E disse a você? Que eles apresentam o mesmo coeficiente de solubilidade a 40 graus Celsius. Ó, fazer o destaque aqui, ó, com marca-texto. Eles têm a mesma solubilidade, de acordo com a letra E, a 40 graus Celsius, e isso não procede. Por que não procede? Volto lá no gráfico para você enxergar mais uma vez. Porque o encontro das curvas do nitrato e do cloreto ocorre por volta de 22, 23. Então, a solubilidade deles é a mesma numa temperatura de 22 graus Celsius, 23, 24, sei lá. Certamente não é na temperatura de 40. Por isso que a afirmação da letra E, ó, quando diz que a solubilidade deles é a mesma, 40 graus Celsius, a letra E também é falsa. Pode colocar com muito carinho aí no seu esquema. Letra E é falsa. Além das letras C, D e E, gostaria que você agora olhasse para a letra B. A letra B, ela é importantíssima. Importantíssima. E aí só me permita tirar um pouquinho do zoom aqui para que a gente consiga escrever aqui ao lado a nossa resolução. Olha o que é dito na letra B. A mistura de 120 gramas, e vou destacar mais uma vez a substância, de cromato de potássio com 200 gramas de água forma uma solução saturada a 60 graus Celsius. Pessoal, nesse tipo de análise aqui, o dado mais importante é a temperatura. Na letra B, confirme comigo, eu vou destacar para você, a questão diz para você trabalhar na temperatura de 60 graus Celsius. Então, ó, eu quero trabalhar a 60 graus Celsius e a substância com a qual eu quero trabalhar, de acordo com a própria letra B, é o cromato de potássio. E aí eu vou caminhar aqui no seu esquema para chegar lá no gráfico, e aí mais uma vez, ó, vou colocar um zoom aqui, e aí eu vou precisar de muito da sua atenção. Sei que nosso gráfico já está um gráfico poluído, mas não tem jeito. Imagine que na sua prova, quando você escreve muita informação em cima da questão, fica algo semelhante realmente, mas se você tiver cuidado aqui na análise que a gente vai fazer, tiver atenção, você consegue enxergar. Então vamos comigo, ó. A substância que eu quero analisar é o cromato de potássio, K2CrO4. E a questão queria que você trabalhasse a 60 graus Celsius. Então, ó, vou destacar a temperatura aqui, ó. A temperatura que eu quero trabalhar na letra B é 60 graus Celsius. E aí eu vou lá no gráfico procurar a solubilidade dele. Vou precisar muito da sua atenção agora, que isso aqui é muito sutil. Ó, vou traçar uma reta aqui, ó, 60 graus Celsius. Vai acompanhando comigo minha resolução. Cheguei aqui na curva do cromato de potássio, então por hora aqui está tudo certo, a curva dele está nessa posição, e aí vou traçar uma outra reta aqui para descobrir quanto é a solubilidade dele. Então acompanhe comigo, ó, só para não dar interferência aqui na outra reta, pronto, ó. A solubilidade dele é algo em torno de 80,
83, não sei. Pode ser até algo em torno do próprio 80, né? Deixa eu só caminhar um pouquinho mais aqui essa reta, pessoal, só para a gente conseguir enxergar com mais exatidão. Pode ser algo em torno disso aí? Pronto, acho que sim, né? Então, acompanhe comigo, ó. A 60 graus Celsius, a solubilidade do cromato é por volta de 82, 81, não sei, algo em torno disso aí, gramas por 100 gramas de água. E aí me permita tirar um pouco do zoom aqui, ó, que eu vou aqui do lado agora criar uma caixa de texto, faz aí na sua resolução, e escrever isso que eu acabei de concluir. Então, vamos ver aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a nossa fonte aqui, para que você enxergue com maior tranquilidade. Aí, qual é a situação? Ó, o que eu percebi? Que na temperatura de 60 graus Celsius, vou colocar assim, ó, quando a temperatura for igual a 60 graus Celsius, me permite escrever, ó, quando a temperatura for de 60 graus Celsius, o que eu percebi, deixa eu colocar aqui, pessoal, quanto é que foi a solubilidade dele? Foi por volta de 82, 83, me permita aqui, só para nossa conta ficar um pouquinho mais redonda, vou escrever assim, ó, são 80 gramas de cromato de potássio, que é o K2Cr, O4, colocar aqui, ó, são 80 gramas de cromato de potássio que conseguem se dissolver em 100 gramas de água. Então, ó, a solubilidade a 60 graus Celsius é essa. São 80, por volta, né? 80 gramas de cromato de potássio em 100 gramas de água. Só que o que eu percebo? Vou caminhar aqui no nosso material para voltar para a letra B. Na letra B, a questão queria que você usasse 200 gramas de água. Vou destacar, ó, eu quero usar 200 gramas de água. E aí basta que eu interprete a seguinte situação. Volto aqui para minha caixa de texto, ó. Se o que eu tenho são 200 gramas de água, então, bora aqui comigo no meu esquema, ó. Se o que eu tenho são 200 gramas de água, aqui a conclusão é muito simples, dispondo de 200 gramas de água, você é capaz de descobrir quanto do cromato de potássio eu conseguiria dissolver? Então, vou colocar aqui, ó, X do K2CrO4, do cromato de potássio. Aqui a análise, pessoal, ela é muito simples, muito elementar. Então, de novo, ó, o que essa conta vai estar me dizendo? Perdão aqui, vou colocar o 4 aqui de volta, então vamos embora comigo, ó. A cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver 80 gramas do cromato de potássio. Beleza. Se eu disponho de 200 gramas de água, quanto do cromato de potássio eu consigo dissolver? Aí a conta é muito simples. Se eu tenho o dobro de água, eu consigo dissolver o dobro do cromato de potássio. Por isso que na prática, ó, em 200 gramas de água, eu consigo dissolver por volta de 160 gramas de cromato de potássio, do K2Cr O4. E aí, cuidado aqui com a análise, eu vou precisar que você tenha muita atenção no que eu vou dizer agora. Se eu disponho dos 200 gramas de água, vou colocar até em negrito aqui para você enxergar fácil, se eu disponho de 200 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 160 gramas do cromato de potássio. A análise aqui ela é bem objetiva. Ó. Dispondo de 200 gramas de água, eu dissolvo no máximo 160 gramas de cromato de potássio. Só que a questão disse a você, vou reduzir aqui nossa caixa de texto, só para você enxergar melhor o que a gente propôs. O que a questão disse a você na letra B? Eu vou até caminhar aqui, pessoal, para que a gente consiga colocar lado a lado aqui e julgar. Então, aumentar o zoom um pouquinho aqui para a gente. Pronto, aqui fica bem fácil para a gente julgar agora. Deixa eu só diminuir o zoom, porque agora não deu para enxergar tudo não. Mas vamos lá. Ó, qual foi a situação aqui na sua letra B? O que a questão disse? Ele tem 200 gramas de água e vai colocar apenas, destaque aí na sua resolução, 120 gramas do cromato de potássio. Aí você conclui fácil. O que eu já tinha percebido na minha conta que está aqui do lado? Olha para o canto esquerdo da sua tela. Se eu tenho 200 gramas de água, eu dissolvo até
até eu dissolvo no máximo 160 gramas do cromato de potássio. Só que a questão propôs que você colocasse apenas 120 gramas. Se eu colocar apenas 120 gramas, eu estarei dissolvendo menos do que o máximo possível. Qual era o máximo possível? 160 gramas. Se eu só coloco 120, eu vou dissolver menos do que o máximo. E quando eu dissolvo menos do que o máximo possível, mostramos a você na teoria, a solução preparada é dita insaturada. Quando eu não dissolvo o máximo possível, a solução é insaturada. A letra B disse a você que a solução seria saturada. Não é. A solução seria insaturada. Por isso que a letra B pode colocar com muita tranquilidade aí no seu material. A letra B também é falsa. E claro, pessoal, finalizando aqui nossa resolução de hoje, se eu já concluí que as letras B, C, D e E são realmente falsas, você só fica com a letra A como gabarito. Mas cuidado, ó, lembro como se fosse hoje de muito aluno que fez essa prova em 2017 e na pressa de resolver essa questão, eles não perceberam o seguinte: olha o que a letra A diz a você. O processo de dissolução dos sais constituídos pelos metais alcalinos em água é endotérmico. O que muito aluno fez esse ano? Ó, o cara só se ligou nessas passagens. O processo de dissolução, aí a questão dizia, era endotérmico. Aí o que muito aluno fez? Lembra como se fosse hoje, não caia nessa cilada. Muito aluno olhou para o gráfico, e aí vou dar o zoom aqui para você enxergar mais uma vez, ó. E muito aluno percebeu que a gente já tinha colocado. Existem curvas aqui crescentes, a dissolução é endotérmica, só que existe uma curva decrescente, a dissolução é exotérmica. Como a letra A tinha dito que só tinha dissolução endotérmica, aí muito aluno pensou, não, tem dissolução endotérmica e também tem exotérmica, então a letra A deveria ser falsa. E não é. A letra A ela é verdadeira pelo seguinte, ó, a letra A ela só se refere ao processo de dissolução, destaque com muito carinho no seu esquema, dos metais alcalinos. E como você bem sabe, está bem preparado, tenho certeza quanto a isso, os metais alcalinos são os elementos do grupo 1. É a antiga família 1A, que atualmente aí o PAC prefere chamar de grupo 1. Se você olhar na sua tabela, o grupo 1 tem lítio, tem potássio, tem sódio, tem uma série de elementos nesse grupo 1, e no caso desse gráfico aqui, ó, os elementos do grupo 1 que constam nesse gráfico, destaque no seu material, são exatamente o potássio, deixa eu só reduzir aqui para destacar mais, ó, os elementos do grupo 1 presentes nesse gráfico são o potássio, que também está presente nessa substância, destacando aqui de uma outra maneira no seu material, coloquei também, ó, e o sódio. Tanto sódio quanto potássio são metais do grupo 1. E aí, se você perceber, só tirei esse último aqui, para essas três substâncias que têm sódio e têm potássio, ou seja, essas três substâncias que têm metais alcalinos, a curva de solubilidade ela realmente é crescente. Então, para essas três substâncias, a dissolução é realmente endotérmica. Cuidado, ó. No caso dessa última substância, que é o sulfato de sério, eu vou destacar aqui para você, o sério, ele não é um metal do grupo 1, longe disso. O sério é um elemento de transição interna, é um lantanídeo, tá lá naquela parte de baixo da tabela, não tem nada a ver com o grupo 1. Então, no grupo 1, no exemplo que foi colocado na questão, tem potássio, tem sódio, e aí nesse grupo 1, as substâncias que têm elementos desse grupo 1 realmente têm dissolução endotérmica, por isso que a letra A, vou colocar um X aqui, me permita, a letra A, ela realmente é verdadeira. Então, o gabarito aí da sua prova de 2017.1 seria realmente a letra A. Tudo bem? Pessoal, espero que a resolução tenha sido clara e já já retornaremos aí com outros exercícios, outras abordagens, pensando na sua prova da Baiana de Medicina. Um forte abraço e até a próxima.